Fala, meus queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com Giovanni. Caramba, nem lembro mais como é que começa isso aqui. Giovanni, que ficou um tempinho de férias, Giovanni. Como é que foi esse tempo longe do Gimito? Cara, foi mais férias forçadas, né? Eu tive aí uns contratempos aí médicos e tal, enfim, agora tô 100%, tô recuperado, tô de volta. Legal, bacana. Também estou aqui com ele, nosso querido Gabriel Leal. Que agora eu não sou mais estagiário, segurei as pontas aí por um mês, então quero aumento de salário. Tá certo. Gabriel que esteve aqui comigo esse mês aí que o Giovanni esteve fora. Bom, estou recebendo aqui um grande comentarista de futebol. Tive a oportunidade de ver vários jogos onde ele comentou, na RPC, na Banda B, enfim, em vários programas aí. Estou recebendo aqui o querido Christian Toledo. Boa noite, bom dia e boa tarde também, conforme a ocasião para todos. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu vou começar perguntando para você, Christian, para a gente iniciar o nosso bate-papo, como é que você começou, como você decidiu ser comentarista de futebol? Conta pra gente. Na verdade, assim, né, comentário foi um ofício que veio com o passar dos anos, né? Comentar futebol é algo que eu faço de 2011 para cá, oficialmente. Já tinha feito alguns comentários em alguns jogos antes, mas oficialmente em 2011, quando eu entrei na Rádio 98. Mas assim, eu sempre quis ser jornalista. Desde que eu me conheço por gente, o meu desejo era ser jornalista e trabalhar com esporte. E acabei indo para esse caminho, fazendo faculdade de jornalismo, começando a trabalhar em 96, começando a trabalhar numa rádio pequena, fazendo leituras de textos, assim, não era uma reportagem, era puxar um texto de um jornal, transformar num pretenso texto de rádio, e a partir disso começou a minha trajetória, e a partir daí, 98, já fui para uma rádio maior, comecei a cobrir clubes em 99, passei daí a trabalhar em 2000, já estava trabalhando em rádio e jornal. 2004 passei a trabalhar também em televisão. Fiquei os últimos 18 anos aí em televisão. E agora virei comentarista em 2011. Foi quando a gente foi para 98. Uma boa parte da equipe que estava na Banda B à época foi para 98 E aí o Marcelo Ortiz, que é meu chefe hoje, inclusive na Banda B, ele falou, não, eu não quero você para apresentar, porque eu era na Banda B, assim como tinha sido no final do meu período na Transamérica, eu estava ancorando as transmissões. Ele falou, não quero você para ancorar, eu quero você para comentar. E aí que começou essa carreira. Então são 13 aninhos já de comentário. Poxa, que legal, bacana. E eu também, quando eu era mais novo, tive muita vontade de fazer jornalismo, ainda quero fazer a faculdade de jornalismo. A comunicação é algo que me fascina muito. Eu acho super legal. E como é que é essa questão de você, quando você tá comentando um jogo de futebol, tem aquela pressão, alguma coisa assim, ou é tranquilo pra você? Cara, assim, eu acho que todo jogo tem uma história e por isso você sempre tá com aquela sensação, assim, de tensão, porque às vezes o comentarista durante um jogo, ele é o fotógrafo do momento, né? E ele primeiro ele precisa retratar o que está acontecendo, né? Tentar explicar o que está acontecendo num jogo. E às vezes você demora a pegar o jogo, sabe? O futebol ele é cruel porque você tem uma virada de contexto do jogo por causa de um lance. Então sempre há essa tensão, essa expectativa, mesmo já depois de um certo tempo trabalhando. Não tenho mais aquela coisa de, nossa, esse é o jogo espetacular. Graças a Deus eu já tive essas experiências de falar, não, esse é um jogo emocionante, esse é um jogo importante para minha carreira. Hoje eu sei que todos são, mas claro que tem sempre um acontecimento ou outro que são mais relevantes. Então, assim, eu não fico nervoso, assim, ao ponto de, fico com dor de barriga e tal, mas aquele friozinho na barriga sempre tem, porque futebol, né? O futebol, ele traz essa emoção. A gente que trabalha com análise, a gente trabalha com razão num mundo que é só emoção. Então é sempre um desafio para quem comenta tentar trafegar nessas duas pontas tão discrepantes entre si como razão e emoção. Bacana. Bom, eu vou abrir agora pro nosso querido Giovanni e Gabriel, se quiserem fazer uma pergunta pro Christian. Gabriel, quer começar? Pode começar, senhor, eu deixo.
Você tá de volta agora? Não, eu achei bem legal isso que você comentou, dessa questão de você tá tendo que atuar com a razão no ambiente com a sua emoção. Eu sempre, né, na maior parte das vezes que eu vejo futebol é com meu pai, e aí a gente acaba comentando alguma coisa assim, e daí ele sempre fala assim, o fulano trocou de time, daí eu falo, pô, a galera vai ficar brava com ele e tal, enfim, esse tipo de coisa, né? E aí eu sempre falo assim, né, tipo, daí ele fala assim, fulano é profissional, uma coisa do tipo, e eu sempre respondo, fulano é profissional, mas o torcedor não é profissional, o torcedor é só... Até tem uns, né? Exatamente, tem uns aí que são remunerados, mas digamos que o grosso ali é só na emoção. Eu até costumo brincar, né? Se o torcedor não é emoção, ele não é torcedor. Sim. E assim, nesse tempo, todos esses anos de carreira que você tem com o futebol, você teve algum momento inesquecível com o torcedor, assim? Cara, assim, o futebol para mim, e essa também é mais um ponto de distanciamento que o profissional, né, o jornalista tem que ter diante do fato, né, que é o fato da gente estar ali por trabalho, né, a gente tá ali a trabalho, escalado, né, foi colocado na transmissão por uma pessoa, um chefe, um coordenador, um diretor que confia no nosso trabalho. Então, você está ali trabalhando. As pessoas vão ao estádio por emoção, por paixão, por diversão, para eliminar o estresse. E nós estamos ali trabalhando, né? Então a gente tem que fazer o melhor. Eu não posso dizer que eu não me emocionei em grandes acontecimentos do futebol paranaense. Eu transmiti como repórter a final do Atlético campeão brasileiro de 2001. Eu estava como comentarista nas 3 finais de Copa do Brasil, ali naquela sequência de 3 anos, né? 2011, Coritiba e Vasco, 2012, Coritiba e Palmeiras, 2013, Atlético e Flamengo. E aí, voltando meio a ser repórter numa cobertura especial que a RPC fez após o título do Atlético em 2019. E claro, na transmissão aí já comentando a final da Copa Sul-Americana. Então, assim, esses eventos, claro que são especiais. A primeira final atletiva que eu transmiti, decisões especiais de campeonato, jogos importantes do brasileiro, jogos que entraram para a história, mas eu acho que assim, o que mais me pega, assim, se eu for dizer, como torcedor, eu nem vou saber mais responder, sabe? Eu vou responder o jogo que me marca que ajuda a me definir como um homem, que eu passa muito por ali tudo que eu tento fazer como profissional, que é Brasil 2, Itália 3, 5 de julho de 82, estádio Sarriá, Copa do Mundo de 82. Esse é o jogo, assim, em que eu sei, que eu me lembro, que eu chorei, eu tinha 5 anos, só que ali se consolidou uma paixão, não só pelo futebol que aqueles caras jogaram, mas também pela condição de ver as pessoas transmitindo aquele jogo. Então, como torcedor, para mim, o jogo mais marcante, vai ser difícil isso acontecer de volta, é Brasil e Itália de 82. Bacana, legal. E você, Gabriel, quer fazer alguma pergunta pro Christian? Eu queria saber do Christian se hoje em dia, com tanto tempo de profissão, ainda dá um nervosinho, um friozinho na espinha quando tá numa transmissão ao vivo, tá tendo que comentar um jogo, que pelo menos aqui no podcast mesmo, fazendo aqui há 2 anos, numa gravação, às vezes, dependendo da gravação, eu ainda sinto um pequeno nervoso dependendo do que eu tenho que perguntar, do que eu tenho que fazer. Não, isso sempre, né? Porque você joga tentando fazer o melhor para o teu trabalho, né? Digamos assim, os times estão entrando em campo para jogar, nós estamos entrando no nosso campo, né? Que é o rádio, que é a casa da pessoa. E aí, eu te digo, não era nem só nos jogos, mas, por exemplo, nos meus 7 anos que eu fiquei como comentarista titular da RPC, eu ia praticamente toda segunda fazer o Bom Dia Paraná, um jornal que tem uma audiência muito grande, então, e uma audiência diferente do esporte, né? A audiência das senhoras de mais idade, dos senhores de mais idade, o pessoal que acorda cedo para o batente, o jornal começa super cedo. Então, assim, era uma experiência diferente que eu sempre ficava com frio na barriga. Sempre. Agora, o dia que eu mais tive isso, não tenha dúvida nenhuma, foi a minha primeira transmissão em rede nacional. Essa sim, essa eu tive frio na barriga, essa eu fiquei desesperado, essa eu tive que usar
como eu brinco, absorvente de axila para não ficar suado, de nervoso, que foi Flamengo e Atlético pela Libertadores de 2017. Eu tava no Maracanã fazendo um jogo pro país inteiro, com o Júnior e o Luiz Roberto do meu lado. Então esse foi um jogo que eu tava muito nervoso, muito nervoso. Só o Júnior e o Luiz Roberto, né? Só. Então, né, pensa, são hoje os titulares do esporte do futebol da Globo. Sim. E esse foi, Henrique, só te interrompendo, foi muito emocionante e ao mesmo tempo que foi muito tenso, porque você tá falando para 40, 50 milhões de pessoas, ao mesmo tempo foi um momento super importante na minha carreira, porque, assim, onde eu queria chegar, onde eu tinha sonhado chegar, eu cheguei, entende, né? Eu tinha chegado no topo possível para um profissional de comunicação. Para de uma transmissão da Rede Globo para a Rede Nacional, num jogo de alta audiência, como é um jogo, naturalmente, do Flamengo passando na Globo. E assim, esse jogo que você fez da Libertadores, assim, depois você fez amizade com o Luiz Roberto, como é que foi pra você? Assim, os caras, vou dizer, putz, cara, 95% das pessoas da TV são muito bacanas. Com algumas eu até ainda converso, lógico, por rede social, né, por mensagem, mas converso. Assim, o Luiz é um cara muito gente boa, ele me deixou muito confortável nas transmissões que eu fiz com ele. Eu fiz mais uma a semifinal da Sul-Americana, né, que o Atlético eliminou o Fluminense lá no Maracanã também. Então foi muito legal fazer esse jogo também com o Luiz Roberto. O Júnior é espetacular e é assustador você ver isso de um cara que é um dos teus ídolos de infância. Eu era super fã do Júnior, super fã do Zico. Cara, trabalhei com o Kleber Machado também, muito gente boa. Caio, gente boa. E mesmo alguns com quem eu não trabalhei, como Gustavo Villani, como Paulo César Vasconcelos, o próprio Paulo Andrade, que está saindo agora da ESPN para trabalhar na Globo, cara, são pessoas que quando eu precisei de alguma ajuda, eles ajudaram na hora. Então, assim, eles recebem muito bem os colegas de outros estados. Isso eu tenho, assim, posso dizer isso com muita tranquilidade. Inverteu o Gabigol, bola pra ele, Gabriel recebe, vai pra cima da marcação, Gustavo chegou, de pé esquerdo por cobertura, não vou dizer aqui que eu tenho amigos não, mas sim, são bons colegas e eu sei que pessoas que eu vou encontrar em outras situações, eles vão me cumprimentar, vão falar comigo sem problema nenhum. Poxa, que bacana, legal, é bacana ter essa questão que a gente não sabe como é que funciona muito os bastidores, né, da televisão, e é bacana ouvir isso, né, que o pessoal te recebeu bem e tudo mais. E eu queria agora falar um pouco sobre o futebol, né, a gente tá agora em período de Campeonato Paranaense, acho que podemos começar falando vamos falar do Atlético, que ganhou hoje de 6-0, fiquei surpreso com a vitória, né, não esperava esperava que o Atlético conseguisse a classificação, mas não esperava 6-0. Como é que você faria uma análise desse jogo, Christian? Inclusive, eu demorei para conectar justamente porque eu estava fazendo a análise do jogo. Mas, assim, eu acho que a diferença entre os times é essa, 6-1. Né? O errado foi o jogo de Londrina. Né? O Atlético todo improvisado, todo mal formado, estranhamente apático. E no jogo, nesse Atlético e Londrina 6-0 na Arena, o Cuca colocou os jogadores nas suas posições. Então, um time extremamente superior tecnicamente, como é o Atlético em comparação ao Londrina, todo mundo jogando no lugar certo, a tendência é resolver. A definição não foi de uma pessoa, mas foi de várias pessoas que falaram isso durante o jogo. Hoje o Atlético jogou o feijão com arroz, e o feijão com arroz faz essa diferença hoje para o Atlético em relação ao Londrina. Então o 6-0 não está longe do real, ele está absolutamente justo para o tamanho da diferença técnica hoje entre os dois times. Só que talvez tivesse que ser semelhante ao que foi o Curitiba, que também deu 6-0, né? Mas foram nos dois jogos somados. Né? O Atlético não precisava ter perdido o jogo lá em Londrina. Né? O normal seria ganhar os dois jogos. E aí, quem sabe, fazer essa conta dos 6. Realmente foi um resultado, assim, que surpreendeu bastante, porque eu achava que o Atlético ia passar com facilidade, eu tava colocando aí 3-0 no bolão, mas realmente fiquei muito, muito surpreso quando eu vi um resultado assim tão grande.
E você, Giovanni, chegou a assistir o jogo? Cara, vi só, digamos, os highlights ali, mas é exatamente isso que o Christian comentou. Inclusive, é um negócio que eu sempre acho engraçado, porque pra gente parece algo que é tão simples assim, né? Tipo, pô, botou os caras na posição deles, deu certo. E aí a gente vai ver, tem uma insistência, às vezes, em botar o cara em jogar de um jeito que eles nunca jogou no time. É um negócio que é difícil pra gente entender, pra quem vê de fora do dia a dia, né? É sempre algo que eu acho bem curioso. Assim, eu acho que a nossa vida, assim, o futebol, ele tem características para cada um de nós, né? Deixa eu ver se eu tô lembrando que teve uma falha no áudio na hora da tua pergunta. Deixa eu ver se eu vou responder o que você me falou. Mas assim, a nossa rotina é a rotina dos sonhos do torcedor, né? Porque a gente vê jogo, a gente fica observando questões táticas, a gente lê noticiários sobre o assunto. O futebol é a nossa base, né? O futebol é a nossa rotina. Imagina quanta gente gostaria de viver a rotina do futebol todo dia. No meu caso específico, é um trabalho, óbvio que é um trabalho muito interessante, muito satisfatório, e ao mesmo tempo é só o que eu sei fazer, né? Eu faço isso desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo. Mas, ao mesmo tempo, passados 28 anos, tem momentos em que você cansa, sabe? Vou dar um exemplo. Eu estava num bar, um bar de música ao vivo, um bar que eu gosto de ir, porque tem músicas que eu gosto tocando, e aí eu tô ouvindo música, tô ali de boa, tomando a minha cerveja, quando vem uma pessoa, interrompe ali o meu momento, né, a minha epifania, e começa a falar de futebol. Assim, isso não é legal sempre, porque às vezes a última coisa que eu quero falar, dependendo do dia, é futebol, né? Eu já sou obrigado a falar de futebol todo dia, então eu não quero falar toda hora de futebol. Mas ao mesmo tempo é natural e é um sintoma de que o que eu faço é respeitado pelo público, que as pessoas querem falar de futebol comigo. Então, nesses dois lados. Então, é gratificante ao mesmo tempo em que eu tenho que trabalhar um pouco isso, porque às vezes eu acabo me encasulando, acho que nem existe essa palavra, mas enclausurando existe, porque às vezes eu não quero falar de futebol e eu não tenho muito para onde ir quando tem um dia livre, por exemplo. Eu acho que é legal ver isso, né? Que você se torna uma referência do assunto, né? E, inclusive, se eu não me engano, acho que foi Puxa vida, acho que foi o Renato Gaúcho que falou uma vez sobre isso, né? Que quando ele tá nas férias dele, a única tema que ele não fala de jeito nenhum é futebol. Acho que foi. Se eu não tenho enganado, foi o Renato Gaúcho. E ele, assim, é um cara que, pô, gigante. Renato, nem quando ele tá trabalhando, ele quer falar de futebol, imagina. Pois é. Mas assim, eu acho que tem muito isso, viu, meninos? O nosso dia a dia, ele é bacana, não posso negar, né? Eu tô conectado com o futebol praticamente desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Mas é um trabalho. É um trabalho. É como você ser advogado, então você vai estar debruçado nas leis, nas petições, nas liminares e tudo, durante todo o dia. E eu tenho certeza que o advogado não vai querer assistir a TV Justiça no sábado à tarde. Mas eu tô lá, vendo o futebol, porque é a minha ofício, é a minha obrigação. E assim, eu também não posso negar, eu gosto de futebol, gosto de ver, não talvez com a assiduidade quando eu tinha entrado na faculdade, que daí eu assistia qualquer jogo que estivesse rolando na televisão. Hoje não, hoje eu já sou um pouco mais criterioso, além dos jogos em que obrigatoriamente eu sou impelido a assistir. Por exemplo, eu posso não ter visto alguns jogos do Manchester City, né? Citando o melhor time do mundo. Mas, assim, eu assisti todos os jogos do Atlético, todos os jogos do Coritiba. E no ano passado assisti todos os jogos do Paraná. Quando é possível, eu assisto os jogos do Maringá, os jogos do Operário, os jogos do Londrina, porque aí é a minha área, né? Então, esses jogos eu não deixo de assistir em momento algum. bacana. E me diga uma coisa, tem algum outro esporte que você gosta, assim, além do futebol, que você acompanha? Então, eu joguei basquete, né? Eu joguei basquete, treinei basquete, só que assim, eu nunca fui um cara muito dedicado aos treinos. Isso, inclusive, me atrapalha muito para manter o peso. Então, eu queria jogar e não treinar. E acabei desistindo. Mas, assim, também era um jogador absolutamente comum. E joguei vôlei e tive nos últimos um certo tempo, fiquei muito ligado no vôlei. Gostando de ver jogos. Quando fazia viagens para fora de Curitiba,
Se tivesse um jogo da Superliga, eu assistia. Então, assim, eu aproveitei um tempo para assistir muito o vôlei. Mas, assim, sinceramente, o meu esporte era a Fórmula 1, o Esporte 2. Era o que me fazia acordar no domingo de manhã, ou ficar acordado nas madrugadas. Hoje já não tenho mais esse empenho todo pela Fórmula 1. Mas era assim, talvez seja o esporte que eu mais acompanhei depois do futebol. E assim, eu tenho 46 anos, então hoje boa parte das coisas que eu vi na minha geração, hoje eu só lembro vagamente, estão no YouTube. Então é mais capaz hoje de eu parar para ver uma corrida de Fórmula 1 de 85, por exemplo, do que eu parar para ver uma corrida como uma corrida que teve no sábado anterior que a gente está gravando o programa, né? O Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1. Prefiro ver uma corrida que eu já sei o resultado do que essas corridas modorrentas de hoje, que a gente já sabe que aconteça o que acontecer, o Verstappen vai ganhar. Então, assim, o meu segundo esporte sempre foi o automobilismo. Mas praticar foi vôlei e basquete. Bacana, muito legal. O Gabriel gosta bastante de Fórmula 1, né, Gabriel? Cara, pode dizer que eu conhecia por conta dos meus parentes, do meu avô, do meu tio, por conta do Senna, então sempre tive admiração pelo Senna, no caso, não pela Fórmula 1. Só que daí, há pouco tempo atrás, me indicaram a Drive to Survive, naquela série da Fórmula 1. E eu, por conta da série, eu voltei a acompanhar a Fórmula 1 e me interessar para saber como é que funciona. Eu nunca tinha ido atrás e eu achei interessante. Hoje em dia, mesmo sabendo que o Verstappen vai ganhar a maior parte das corridas, eu gosto de acompanhar muito por conta dos outros pilotos. Tem um que eu gosto. Gosto de ver como as equipes vão indo, a disputa pelos construtores, lá, o segundo, terceiro lugar. Eu curto essas paradas. Eu confesso que eu não vi o seriado, confesso que eu não vi, mas todo mundo que viu fala maravilhas, né? É que eles mostram por trás das câmeras, né? Eles mostram não somente a corrida, mas o que acontece nos bastidores, né? O que acontece lá dentro do paddock, o que acontece na vida pessoal dos pilotos, o que está acontecendo na época. Pô, o contrato dele tá acabando, daí você vê que, pô, isso realmente tá influenciando na corrida. Você fala, por que esse cara tá ruim nesse dia? Mas você não sabe o que tá acontecendo com o cara. Às vezes ele realmente tá numa semana ruim. Eu acho interessante por isso, dar uma humanizada, pelo menos. Isso é bacana. Eu gosto muito de documentários sobre esporte. Gosto de assistir, mas também, basicamente, são mais documentários nostálgicos. Mas até a geração de vocês tem essa grande vantagem. A quantidade de material interessante diferente sobre o esporte que tem hoje é muito, muito maior do que eu tinha no meu tempo de garoto mesmo, ou mesmo há 15 anos, por exemplo, se a gente for pensar nessa mudança da internet. E aí assim, tem muita coisa, só que daí a preguiça, sabe? Eu sou um cara muito preguiçoso, e acabo tendo preguiça às vezes até para ligar o streaming. Veja a que ponto eu cheguei. É tanta coisa que às vezes é difícil até escolher. É muito conteúdo. Eu compartilho muito desse sentimento também, porque a maioria das vezes eu peguei o costume de ver sempre à noite, né? Deixar à noite pra assistir as coisas e aí eu entro, começo a rodar, pô, o que eu vou assistir? Talvez eu assista isso, talvez eu assista aquilo, e no fim eu acabo dormindo com a televisão ligada e não assisti absolutamente nada. É mais ou menos isso que eu passo. É a mesma coisa, assim, é tanta coisa que acabo desistindo e acabo vendo vídeo de gente se estabacando no... As famosas vídeo cacetadas na internet. Claro, não, pô. É só pesquisar vídeo cacetadas Faustão antigas. Você se diverte, tem uma playlist de 157 vídeos. Caraca, 150 vídeo cacetada, caramba. Eu queria comentar também um pouco sobre o Coritiba. O Coritiba é o meu time, eu torço pro Coritiba desde criancinha, né? É o time que meu pai torce, passou de geração em geração. E quando eu comecei a acompanhar futebol lá em meados de 2010 e tudo mais, o Coritiba teve um crescimento bem bacana, chegou as 2 vezes na final da Copa do Brasil, mas eu digo que desde que o nosso querido... Assim, eu conto que a partir desse dia as coisas não deram certo mais pro Coxa, mas desde que aconteceu aquela questão quando o Alex veio pro Coritiba, o Coritiba só lutou pra não cair, em 2017 caiu, aí fica nesse sobe e cai, e agora veio a SAF, né? Até Isso. os entregantes da Tricorp é o Roberto Justus, né? Ele brincou até numa palestra, dizendo que ele não interfere no Coritiba, o pessoal parar de mandar mensagem pra ele, porque disse que ele tinha muita mensagem do torcedor do Coxa, né? Inclusive, ele torce pro São Paulo, o Roberto Justus,
Mas eu queria que você comentasse, assim, a gente viu o Coritiba se classificar com folga em cima do Cianorte ontem, né? Ganhou de 2-0, mas ganhou de 4-0 o primeiro jogo. Mas ainda, assim, devido àquela eliminação precoce na Copa do Brasil, um jogo que foi muito complicado contra aquele time do Asa, né? Águia. Asa não, perdão, Águia, né? Ele acabou uma eliminação. Era só era a Águia inteira. Era a Águia inteira. Foi vergonhoso, diria assim, né? Vendo as diferenças entre os dois clubes. Mas o que você diria que assim que falta para o Coritiba ter essa questão de pensar igual o Atlético, em começar a ter frutos, começar a tentar brigar por títulos maiores? Porque assim, o Coritiba provavelmente, acredito eu, que ele vai estar na final do Campeonato Paraense. Se vai ganhar, eu não sei. Mas ele é um dos favoritos ao título, né? Mas o que falta pro Coritiba ter essa casquinha aí de começar a brigar por título? Isso aí vai vir com o tempo só. A gente fala, né, óbvio, da questão do Atlético, a transformação que o Atlético teve, mas é bom lembrar que é uma transformação de 29 anos. Para o Atlético chegar, o Atlético demorou 10 anos para chegar na primeira final de Libertadores, demorou 6 anos para ser campeão brasileiro, 10 anos para chegar na primeira final de Libertadores, depois teve que passar mais 17 anos para chegar na segunda final de Libertadores. E foi ganhar uma Copa do Brasil só em 2019. Então, assim, é uma transformação, é absolutamente bem sucedida, tem seus erros, tem esse absolutismo do Marcelo Petralha, mas não se podem negar os resultados. Só que, assim, o futebol, ele não tem receita de... né, você estalar os dedos e mudar. Nem se você tiver um caminhão de dinheiro. Hoje a gente vê a questão das SAFs, e principalmente em relação ao Bahia, né, por causa do Everton Ribeiro e tal, mas a grande mudança, a transformação mais radical que aconteceu no futebol brasileiro foi o Palmeiras com a Parmalat. Quando a Parmalat assumiu o Palmeiras em 92, e aí é uma história até interessante, porque todo mundo lembra, não, Palmeiras é o do Roberto Carlos, do Edmundo, do Evair, do Edilson, e não sei das quantas, Rivaldo, mas, cara, em 92, o Palmeiras acerta com a Parmalat, tira o Otacílio Gonçalves do Paraná e monta uma espécie de seleção paranaense jogando no Palmeiras. O Maurílio vai para lá, o Carlinhos do Atlético vai para lá, o Marquinhos vai para lá, e esse time, ele consegue chegar à final do Campeonato Paulista, só que toma um vareio do São Paulo, Então, assim, não foi também um automático quando a Parmalat veio e despejou um caminhão de dinheiro no Palmeiras, que as coisas vieram. Demorou um ano, mas um ano só. Mais um ano. E você pode ter certeza que até chegar ao título brasileiro de 93, em especial até, não tanto até o brasileiro, mas até mais o Campeonato Paulista, porque tinha aquela questão do jejum de 17 anos sem ganhar, o Palmeiras gramou, a torcida reclamou, perder de 4 em final de campeonato, a torcida ficou na bronca, tudo isso. Então, assim, não é uma transformação automática. Veja o Bahia. O Bahia já tinha dinheiro do Grupo City no passado. E olha o que sofreu o Bahia para escapar do rebaixamento. Então, o dinheiro, pura e simplesmente, ele não faz diferença, porque ele vai ser tratado por pessoas, e as pessoas, nem todas as pessoas conhecem o futebol o suficiente para montar um elenco vencedor. E depois você tem uma série de coisas a darem certo, né? Que é o ambiente do elenco, que é a questão da relação com o treinador, às vezes é sorte, porque é uma bola que bate na trave quando podia entrar, ou vice-versa, uma bola que podia entrar, ou uma bola que entra e num chute todo torto. Então, o futebol ele tem muita coisa que pode atrapalhar um planejamento bem feito. Mas planejamento é diferencial. É muito mais fácil você chegar no sucesso com planejamento, com organização e com uma boa estrutura do que chegar na louca. Então, é óbvio que o dinheiro ajuda, mas ele precisa ser bem cuidado por quem gere o clube. O Coritiba, ele foi mal gerido os últimos anos, tirando ali o período em que Renato Folador estava na presidência, falecendo, e depois o presidente Juarez Moraes e Silva. Esse período, o Coritiba teve uma reformulação administrativa tão grande que conseguiu virar SAF. Mas, ao mesmo tempo, o Coritiba andou muito para trás desses últimos anos, sabe? Diretorias amadoras, negócios mal explicados, transferências de jogadores em que praticamente não renderam dinheiro para o Curitiba. Curitiba tem 2 ou 3 jogadores aí
convocados da sua base para a seleção brasileira. E vai ver quanto eles renderam pro clube, sabe? Só o Ian Couto, o Coritiba ainda vendeu por um valor bom. Mas o Matheus Cunha saiu a preço de banana porque o Coritiba queria comprar o passe do Galdesani. E o Rafael Veiga, hoje talvez nem o Veiga mais fale que jogou no Coritiba. E os três estão na seleção brasileira. Então o Coritiba tem que ter, primeiro, um foco melhor. Coritiba tem um problema grave de foco, que é a história da maquete, que é a história não sei o que do Aleph Manga, que é a história não sei das quantas do estádio. Não, o Coritiba tem que se preocupar em fazer a parte certa do futebol direito. E isso, às vezes, o Coritiba não faz. E depois tem que ter planejamento e confiança, sabe? Vai ter que fazer e vai ter que acreditar no que está fazendo. E mesmo assim vai ter dificuldades. Você vê, o Coritiba conseguiu voltar da primeira divisão, escapou do rebaixamento em 2022, 2023 foi um desastre. Então, só que é preciso ter, sabe, força para dizer, não, nós estamos fazendo o caminho certo. Deu errado aqui, mas nós vamos continuar. Que foi o caso, o exemplo claro do Operário. O Operário foi campeão paranaense em 2015 e no ano seguinte caiu no Campeonato Paranaense. Caiu no Campeonato Paranaense. Mas o Operário não mudou o jeito. Resultado, ganhou seguidinho, Série C, Série D e Série C, quase subiu para a Série A no seu primeiro ano de segundo ano. Então você tem que ter confiança no próprio taco. Se você acha que a tua ideia vai dar certo, trabalhe para ela funcionar. É esse o desenho que o Coritiba precisa ter. O problema do Coritiba é assim, deu errado uma coisa, vira tudo do avesso. Que foi, por exemplo, o que aconteceu no ano passado. O ano passado realmente foi um desastre. Essa questão do Aleph Manga, eu percebo assim que deu sim uma desfocada muito grande, né? E ficou naquela coisa, ele voltou, depois ele saiu de novo, agora ele vai voltar de novo, acho que em abril, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado. Mas assim, é exatamente isso, o Coritiba não consegue ter foco, né? E ano passado foi um ano muito dificuloso, o Coritiba teve aquela questão do Zago, né? Ele não ganhou nenhum jogo, né, foi realmente muito vexame. No começo do ano a gente teve a questão do goleiro Gabriel, né? Que não quis ficar no clube e que passou já no começo do ano, ele mesmo, o Gabriel mesmo não estava se saindo no Curitiba. Isso é uma opinião minha de torcedor mesmo. O Gabriel não estava saindo bem, então, mas ele quis se afastar, ele não quis pedir ali, não quero mais jogar pelo Curitiba e tal, e isso passou uma enorme assim, o que está acontecendo internamente dentro do clube? Será que os jogadores estão motivados? Porque a impressão de que eu tenho é que o Coritiba não está motivado, às vezes, dentro de campo. Eu não sei se isso passa também, essa visão para você também, Christian. Se o Coritiba também tem alguns problemas com relação a isso. Eu acho, assim, que a forma de gerir, ela tá errada, né? Ela foi por muito tempo errada, né? O Coritiba contratou pessoas erradas para funções importantes e, com isso, ficou faltando, sabe? E aí, se você sempre fica achando que o Coritiba tem uma coisa, sempre tem algo a mais para resolver. E sempre tem algo a mais para resolver. E quando você tem um clube que sai de uma crise e vai entrando em outra, é sinal que tem alguma coisa dando errado. E o Coritiba é um clube, que tem problemas, por exemplo, na captação de reforços, não é da gestão passada, é de 4 ou 5 gestões antes. Então é que tem alguma coisa errada aí no meio que passa por direções e acaba chegando para dentro do clube. E às vezes a sensação que eu tenho é que o Coritiba não conseguiu identificar esses problemas que acabam acarretando em dificuldades todo ano e sempre a mesma coisa. A Copa do Brasil é sempre um sufoco. Quando passa, é no sufoco. Quando não passa, é esse vexame como foi esse ano. Então são detalhes que o Coritiba vai tendo dificuldades. E aí, a partir disso, você vai tendo uma série de problemas, porque daí gera desconfiança do torcedor, o torcedor já fica ressabiado. Por aí vai, né? E daí diminui o número de sócios e, nossa senhora, aí é uma loucura. Pois é, eu espero que o Coritiba consiga voltar esse ano para a Série A. Eu acho ainda que tem que dar um pouco mais de tempo para a gente ver o trabalho do Guto Ferreira, né? Eu acredito que ele seja um treinador, assim, apesar das derrotas que ele teve que foram pontuais, né? Mas eu acredito que ele consiga colocar o Coritiba na primeira divisão, né? O Coritiba tem uma série bem difícil, a gente sabe que o Santos tá com um time bacana, né? O Giovani tá mais por dentro, né, do Campeonato Paulista, o Giovani torce pro São Paulo, né? Então acho que o Giovani pode falar um pouquinho mais. Mas mudando de assunto, né? Vamos falar também do São Paulo. E, Giovani, como é que tá o São Paulo no Campeonato Paulista? Cara, o Campeonato Paulista é uma coisa curiosa, né? Hoje o time ele se classificou para o mata-mata
E foi naquele Deus nos acuda, basicamente. E aí, se você para pra ver isso friamente, vai passar a ideia do quê? Que o São Paulo tá sofrendo, que o São Paulo, pô, não encaixou, enfim, todo esse tipo de coisa, né? E aí, quando a gente para pra ver na tabela de classificação, a Portuguesa, não lembro agora, passou pra segunda fase, acho que foi a Portuguesa, deixa eu só confirmar aqui rapidinho. Mas passou com 10 pontos, se classificou com 10 pontos, enquanto o São Bernardo, que estava Isso, a Portuguesa, exatamente, 10 pontos. E o São Bernardo, que estava no grupo do São Paulo, foi desclassificado com 21. É isso uma vergonha. Tipo, exatamente. É um negócio que não faz sentido algum. E aí, o São Paulo passou daquele jeito, foi com um pênalti no finalzinho. Não dá pra dizer que tá um time seguro, ainda não chegou nesse ponto. Mas também, assim, não é um negócio que a gente olha e fala assim, pô, é terra arrasada, não tem nada pra se aproveitar. É um time que ainda tá aprendendo o momento que tá. Veio de um ano mágico ali com o Dorival. Aconteceu o que aconteceu, né, dona CBS? E aí agora ele é um time que tá num momento novo. A gente, como torcedor, também tá tendo que aprender, né, sobre esse momento novo. A gente vê claramente que tem muita gente que tá sem paciência, acho que é compreensível, inclusive, mas o importante é o resultado. Tá lá, classificou, estamos nas semifinais, nos mata-matas, e eu acredito que chega no final. Eu vejo o São Paulo, não sei o que vocês acham, eu vejo o São Paulo como o único com chance de tirar o título do Palmeiras. Nem tanto pela questão da Supercopa, mas por ter recurso, por ter reserva técnica para isso. Mas o Palmeiras, ele é o time, assim, não adianta, é o time mais arrumado do futebol brasileiro, né? Não é à toa que fez o que fez no campeonato do ano passado. Acho que o Flamengo aparece até melhor para o brasileiro, também por questão de qualidade técnica, mas no tiro longo o Palmeiras vem sendo imbatível. E no Paulista eu também acho que o Palmeiras é favorito. Agora, o São Paulo tem até a obrigação de chegar à final, né? Porque o Santos ainda é um time em formação, que começou bem o campeonato e depois foi caindo de rendimento. O Corinthians nem classificado tá, e tem alguns adversários dessa reta final que são de baixo nível. Portuguesa, esse exemplo da Portuguesa em comparação ao São Bernardo é inacreditável, né? Um time que soma 21 pontos tá fora, e o time que somou 10, que até a rodada passada estava lutando para não cair, vai jogar a próxima fase. O Palmeiras é aquele negócio. É o melhor time do Brasil, na minha opinião. Apesar do Flamengo ele ainda ter como é que eu posso dizer, essas melhores, mas eu ainda vejo o Palmeiras à frente por questões de longevidade, enfim, um time que sabe onde tá e como fazer. Mas realmente, o Santos, ele deu uma surpresa no início do ano, né? Acabou pegando uma sequência muito boa, ele chegou a ser o líder na classificação geral. Infelizmente, pro Coritiba não é um time que vai se abalar fácil, né? Vai ser muito, muito complicado. Mas a expectativa da São Paulo e Palmeiras na final, isso eu acho que a rivalidade entre os dois times, que por muito tempo tava, entre aspas, adormecida, muito principalmente pelos resultados, né? Que, cara, infelizmente não tinha comparação. São Paulo vinha, digamos, num marasmo gigantesco. E agora tá voltando essa rivalidade mais quase, digamos, vilanesca de um pro outro, assim. E tá sendo um negócio bem interessante de assistir. Agora tá dando jogo entre os dois. Agora, só uma frescura essa história de não libera salão de imprensa. É por isso que o futebol brasileiro às vezes demora pra andar pra frente, sabe? Porque vai ver se na Premier League o Manchester United impede o Manchester City de fazer coletivo, né? E coisas que elas estão além da rivalidade, educação, principalmente. É como a gente tava falando, isso aí pra mim ficou claramente a tônica de que era uma batalha de ego e não de clube. Era, não, eu sou melhor que o seu, mas não, o meu é melhor que o seu, enfim. É coisa que transcende futebol. Ninguém saiu beneficiado por conta disso. E aí a gente vê hoje o resultado desse tipo de ação, né, nessa tentativa de uma nova liga do Brasil, que tá cada um puxando por um lado e ninguém acaba indo pra frente. A liga que não vai ter, né? A liga que não vai ter, exatamente. Tá tudo caminhando pra continuar da mesma maneira que sempre foi. Exatamente o que eu ia falar. Vamos passar aí 2 anos e meio discutindo sobre a liga, o que tá certo e o que tá errado. Vai acabar tudo como antes e todos os jogos passando na Globo. Então, assim, isso é o retrato do futebol brasileiro, né? Tá. Como diz aquela piadinha, nada acontece feijoado. Mas e meu querido Gabriel, e a seleção brasileira, Gabriel? Tá otimista com o Dorival? Cara. Cara, otimista com a seleção brasileira eu não tô, cara. Pra falar bem a real, bicho.
Otimista é uma palavra muito forte. É, tipo, otimista, nossa, cara, eu ainda acho que nós vai tomar um sapeco da Inglaterra. Não que eu queira, não é uma coisa que eu queira, nossa, eu quero que o Brasil tome um sapeco. Não, mas a minha intuição, e pelo que eu tô vendo, tá me dizendo que vai tomar um sapeco, vai ser feio, não vai ser mais uma daquelas para colocar na nossa lista agora de Brasil sendo humilhado nos últimos 5 anos. Vai ficar bonito. Cara, eu não tô muito esperançoso, não, cara. Eu não vejo uma seleção brasileira. Eu vejo jogadores que têm sucesso nos times. Vini Júnior, Rodrigo, beleza. Mas, pô, na seleção eu não vejo, cara. E você, Christian, como é que você vê a questão da seleção brasileira com o Dorival agora? Você vê que tem um potencial, ainda é muito cedo? Como é que você analisa isso? Eu acho assim que a gente tá vendo também, né, o tal do retrato do futebol brasileiro, né? A gente tá vendo a várzea da CBF de anos e anos, gente que roubou muito dinheiro, gente que se deu muito bem, pessoas que chegaram pobres na CBF e hoje são multimilionárias e deu no que deu, né? Acabou dando no que a gente tá vendo. Eu vejo assim, a questão do Dorival, ela mostra como o nosso futebol tá carente. O Dorival é um bom técnico. É um bom técnico, ponto. O nosso olhar aqui da aldeia, eu lembro dele treinando o Coritiba e muito por erros dele na reta final do Campeonato Brasileiro, o Coritiba não foi para a Libertadores em 2008. E ele treinando o Atlético foi muito mal, mas muito mal, mal demais. Então, mas agora ele fez um excelente trabalho no Flamengo, foi muito bem no São Paulo e assim, dos técnicos brasileiros, ele é o que estava na hora, digamos assim. O melhor técnico brasileiro continua sendo o Tite. Isso tá disparado que é o melhor técnico. Mas ainda assim o Tite é um técnico abaixo também da média, sabe, nacional. A gente vai ver no Brasileirão. Talvez o Flamengo, diante do... Rapaz, tem um bicho aqui voando que tá se quebrando inteiro. Daqui a pouco vai entrar na minha boca e eu vou começar a falar bobagem. Sabe, é só ver o que o Vojvoda faz no Fortaleza, o que o Jorge Jesus fez no Flamengo, o que o Abel faz no Palmeiras, então o que o Pedro Caixinha faz no Bragantino. Então são técnicos que chegaram e não são técnicos top, né? Nenhum deles é a top de linha no seu país, nenhum. Só que eles chegam aqui e sobram, porque toda a nossa estrutura está viciada. O Dorival, ele tem um risco sério de tomar 2 sapecadas, em especial da Inglaterra. E aí, mas convocou um monte de volante. É porque o Brasil vai jogar se defendendo. Ou seja, não dá pra ficar achando, não, o Brasil vai chegar peito aberto contra a Inglaterra. Não vai. Dorival, uma das suas grandes virtudes é saber onde ele pisa. E ele não vai ficar se metendo a besta de escalar uma seleção faceira para enfrentar a Inglaterra em Wembley. Para ele, se empatar, tá bom. E talvez para a seleção também, do jeito que nós estamos hoje. Pô, isso é um comentário bem interessante, porque assim, na época, não sei se vocês acompanharam e tal na internet, mas eu via bastante comentários sobre quando tinha aqueles rumores do Ancelotti indo pra seleção brasileira, né? E aí sempre saía alguma entrevista dele falando, não tinha nada com o Brasil e tal, não, meu foco é Real Madrid. E aí sempre tinha comentários do tipo, não, mas veja bem, ele não pode falar que ele tá fechando com a seleção. Não, mas veja bem, imagina se ele afirma que tá indo pra seleção ao fim do contrato, como é que ia ficar o clima no Real Madrid? E aí ficava aquele negócio, né? Pô, será que é verdade ou a gente tá querendo se enganar? E no fim, acabou sendo que ele mesmo comentou que ele tinha, assim, conversado com o presidente da CBF e que ele tinha, assim, planos para assumir a seleção. E para mim isso foi o retrato, porque, assim, o presidente da CBF, ele é tirado, né, por... ele é judicialmente tirado da seleção. Nesse momento, o Ancelotti, ele veio com razão, diga-se de passagem, né? Fala, pô, eu conversei com o cara. Pô, tiraram o cara da seleção. Daí no fim eu combinei com quem? Né? Eu vou largar o meu aqui que eu tô confirmado pra ir pra lá, sem segurança nenhuma, não sei quem que manda, né? Quem que toma a decisão, enfim. Esse tipo de coisa. Então ele vai lá e renova com o Real Madrid. E uma semana depois, o Edinaldo ele volta pra seleção. E fica exatamente isso. Tipo, a gente perde o Ancelotti, que, pô, ia ser um degrau, uma prateleira acima do que a gente vinha tendo de técnicos, obviamente, com todo respeito à história do Brasil, os técnicos brasileiros, né, a gente teve sim, mas nesse momento a gente não tem nada nem perto do que o Ancelotti consegue fazer, e eu sempre falei aqui, eu defendia que, pra mim, o técnico da seleção, ele tinha que ser o Abel, pela constância dele, pelo manejo de equipe que ele tem, enfim,
Pra mim, o tanto que ele conhecia de futebol brasileiro, ele era o técnico ideal. E aí a CBF vai naquela onda ainda de bairrismo, digamos assim, e vai pegar o Dorival de técnico. O Dorival é um bom técnico pra botar o time pra, digamos assim, só deixar a bola rolando. Ele não é um técnico mágico, ele não vai fazer. Não imagina ele dando nó tático em nenhuma grande seleção, né? Como Ele vai falou. classificar a seleção para a Copa. Exatamente. Que também a gente, aqui nesse momento, uma coisa que a gente também tem que perder esse sentido de mérito, né? Porque assim, hoje em dia a América do Sul tem 6 vagas e 6 seleções competitivas, né? Então acabou ficando uma para cada um, basicamente. Então, para uma seleção grande aqui da América do Sul ficar fora é só um desastre mesmo. E aí, no final das contas, também acho que, pô, Brasil e Inglaterra, a Inglaterra tá muito à frente do Brasil nesse momento. A gente espera que o Dorival consiga pegar aí os jogadores da seleção brasileira, que nos clubes eles são absolutos. Pô, o Vinícius Júnior, Real Madrid é um dos melhores do mundo. Na seleção até hoje ele não jogou. Rodrigo, cara, pô, é extremamente suficiente. No Brasil acaba sempre ficando aquela sensação de que, pô, tá faltando pro cara. Rafinha é a mesma coisa. Então a gente espera que pelo menos o Dorival consiga botar esses caras pra jogar do jeito que eles jogam habitualmente. Se fizer isso, o Brasil vai ficar na dele tranquilo. Eu só não sei se a gente não vai ficar de novo defasado, né? Porque, assim, o Dorival não é um cara que não tem essa cancha internacional toda. Então, não sei. Assim, eu sempre fui muito de seleção, sabe? Eu sou aquele cara, assim, que na Copa eu meio que desligo de tudo e fico bem seleçãozão, assim. Mas convenhamos, a seleção não tá fazendo por onde nesses últimos anos, né? E acho que agora deu uma descolada forte, definitivamente, sabe? A própria Copa 2022, aí o que aconteceu em relação ao Daniel Alves, assim, tudo muito decepcionante, sabe? Isso, eu acho que essa é a palavra que define o sentimento do torcedor em relação à seleção. Tudo que a gente vê é decepcionante. Eu quando vi o... Aí, obviamente, né, sem clubismo nenhum, obviamente, aqui analisando só a parte técnica e tática, fiquei muito triste com o anúncio do Dorival na seleção. Mas é difícil você ver um futuro positivo hoje. Tem, obviamente, toda aquela mística que o Brasil ele só é campeão quando chega questionado, enfim, mas é complicado, porque a gente não vê a seleção andando pra frente, basicamente. A impressão que dá é que a próxima Copa vai ser a mesma coisa que foi a Copa passada, e aí a gente vai ter mais um ciclo nesse jeito de empurrando com a barriga até a próxima, esperando aparecer um novo Ronaldo no Brasil. E assim, o Brasil já fez o raio cair algumas vezes no mesmo lugar, né? E não é toda hora que dá certo, sabe? Pois é, a gente teve muitos jogadores espetaculares e parece que isso incutiu a ideia de que bastava se ter uma defesa sólida e dar a bola naquele cara que tá resolvido o jogo, né? Então acho que assim, a distância que a gente tinha para as outras seleções, ela diminuiu muito. Obviamente, assim, a galera sempre brincava falando, a geração belga ganhou o quê? E daí eu lembro até que eu vi fizeram uma comparação dos jogos da Inglaterra, que a Inglaterra agora é uma dessa que o pessoal fala da nova geração de jogadores e realmente é muito boa, e mostrava os resultados deles em Copas do Mundo, e toda vez que pegava um jogo decisivo contra algum outro time equivalente, eles eram eliminados. E aí fizeram uma do Brasil e o resultado era o mesmo. Toda vez que pegou um time realmente mais estruturado, e não existiu. Vai ver, o Brasil eliminou basicamente o time africano e o time da América do Sul nas últimas Copas. Na hora de pegar um time europeu ali que estava bem estruturado, tá bom, perdeu por um detalhe aqui, outro ali, mas ainda assim foram derrotas. Né? Eu acho que a seleção brasileira, e aí a culpa é nossa, né? Vamos ser bem sinceros, né? A culpa é nossa também como torcedor, como imprensa, como tudo, em que a gente ficou agarrado na história do Brasil, país do futebol, por tanto e tanto tempo. E por conta disso, a gente foi vendo os outros se adaptarem taticamente, às vezes tecnicamente, a própria questão da globalização que permite que os jogadores se desenvolvam cada vez mais rápido e de forma muito mais constante nos principais centros europeus. E aí você vai pegando seleções medianas, de trajetórias medianas, inclusive, como a Bélgica, e aí essa seleção ganha do Brasil porque num dado momento ela foi mais ousada, ela foi mais ofensiva do que o Brasil. E logo ninguém pode ser mais ofensivo do que o Brasil, mas foi. Então assim, a gente ficou muito parado no tempo, sabe? O Zagallo é um sujeito super decisivo para o nosso futebol.
ele tem uma marca histórica das conquistas de Copa do Mundo, mas a ideia do Zagallo, ela atrapalhou muito o futebol, sabe? Quando o Brasil vai enfrentar a Holanda em 74, e antes do jogo ele fala, não, essa Holanda joga um futebol muito tico-tico no fubá, parece o América do Rio, sabe? É aquela coisa, não, futebol brasileiro, faltam dois, essas papagaiadas, né? E o Brasil falhou assim, como o Brasil falhou em entender a criação do futebol força nos anos 60, daí tomou aquela traulitada na Copa de 66, como o Brasil fracassou em 90, tentando copiar os estrangeiros e sem saber fazer aquilo. Nossa, se a gente for olhar a quantidade de retrocessos que o futebol brasileiro conseguiu fazer nos últimos anos, a gente, bem, sai vários livros, né, inclusive. Bom, alguém quer fazer mais alguma pergunta antes de a gente seguir para o momento capcioso? Giovanni, Gabriel? Tô tranquilo, piada é boa. Eu sabia que eu tinha que falar isso. E você, Giovanni? Cara, eu concordo em número, gênero e grau, cara. É realmente assim, a gente parou no tempo, é essa palavra, não tem como falam que eu até vi uma referência desse tempo atrás num jornal, não vou me lembrar agora qual, mas era basicamente isso, falava que por mais que o Brasil fosse país do futebol, a Argentina era o país dos técnicos, aí pegaram os números de técnicos que tinham em atuação do Brasil fora do Brasil, era tipo um número irrisório, era tipo, sei lá, 5, 6, alguma coisa assim, e os argentinos, centenas, eram. Então, assim, realmente, o que a gente tinha de diferencial já foi alcançado e agora a gente tá apelando pra conseguir encontrar um novo diferencial. Bom, então acho que agora podemos ir pro nosso querido momento capcioso. Gabriel, só avisar o Christian, né, que agora é o momento estourar os ouvidos, né? Não, eu não vou fazer tão alto, pô, sacanagem, pô. Tá certo. Não, só me avise pra eu baixar o volume. Momento capcioso! Eu tenho um podcast também, né? Podcast de letra, já tem um bom tempo o podcast. Tive que parar ele um tempo quando eu virei chefe na RPC, mas a gente tem um amigo vinheta também, que ele é o cara que faz as vinhetas ao vivo, assim. Então, não é tão surpreendente pra mim, mas assim, gostei do 1. Legal. Bom, pra gente encerrar aqui, eu quero fazer um corte aqui, quero mandar pro meu amigo Ivo. O que você acha de brasileiro que torce pra Argentina? Eu vou usar o estilo Maurinho. É pífio. Eu concordo plenamente, inclusive. Viu só? É assim que são as coisas. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você viu o papel da mídia esportiva na formação de opinião pública sobre o futebol? E quais os desafios que você enfrenta ao exercer esse papel? É uma pergunta capciosa ou uma tese de... Eu ia falar, você viu que o tom de voz mudou durante a... Eu pensei que ia perguntar se eu tinha namorado alguém, Não, agora sim. Bem, então, vamos lá, pensar um pouquinho, peraí. Mas vamos lá. Assim, eu acho que hoje o papel da imprensa, ele ficou mais diluído dentro do contexto geral por conta da democratização que a rede social permitiu, apesar da rede social ter um problema muito sério do discurso de ódio que é muito fácil de ser disseminado, e ele viraliza, inclusive, e ele às vezes até monetiza para muita gente. E a partir disso, as coisas ficaram um pouco mais diluídas do que era antigamente, quando o que a Globo determinava era lei, né? O que a Globo exibia virava moda. Hoje já não é assim, né? As novelas dão 20 pontos de audiência. Naquele tempo, as novelas davam 80. Então é uma situação bem diferente. E em relação ao futebol, olhando primeiro para o geral, eu acho que hoje o torcedor médio, ele procura, às vezes, mais um aval para a opinião dele do que propriamente a opinião. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Hoje o que eu vejo é o seguinte: jogador fulano de tal é ruim. Mas tem um amigo meu que fala que o fulano é um cara esforçado, que ele não tem que ser usado no time e tal. E aí entra a discussão. E aí, às vezes, entra a posição ou do influenciador ou do comentarista, no meu caso. Eu dizer que o cara é ruim, o torcedor vai dizer, não, peraí, ele validou a minha opinião. Então tá muito nesse caminho. E ao mesmo tempo, há uma sensação, e isso também por conta da rede social, de que o que é colocado como crítica é, na verdade, um ataque, quando não é. Sabe, você dizer que fulano, que tal time jogou mal, que tal time contratou errado, às vezes é uma contingência do futebol. E o papel
do crítico, e aí eu me colocando nesse papel, é de apontar o que eu julgo de errado e de certo também. O crítico não pode ser só um ranheta, um crítico que só fica detonando tudo o que acontece. Então, mais a visão do crítico é uma visão de análise, sabe? Análise. Eu faço comentários, eu faço análise. Não fico falando pura e simplesmente. Eu tento ter uma lógica de raciocínio que leve a determinada conclusão. Então, hoje, se você critica alguém, a pessoa já te toma como um ódio. Ah, não, então você é contra, sabe? Você tá errado, você não sei o quê, você não vale nada, eu vou te perseguir, eu vou dar o teu CPF, eu vou saber onde você mora. E a coisa ficou muito oriçada, assim. Ao mesmo tempo, o futebol da rede social, ele ainda é muito pequeno diante do futebol real, né? E no futebol real, ainda existe uma certa influência dos tais formadores de opinião. Eu tento não me preocupar com isso. Aí eu vou até usar uma associação em cima do que a Fátima Bernardes uma vez falou, quando perguntaram para ela como é que é apresentar o Jornal Nacional, sabendo que tem 40, 50, 60 milhões de pessoas assistindo. Ela falou, eu não penso nisso, porque se eu pensar nisso, eu não consigo fazer o jornal. Então, assim, tinha uma teoria de uma grande revista norte-americana que é a seguinte, olha, nós temos a nossa visão. Se você gostar dela, nos acompanhe. Se você discordar dela, nos passe subsídios novos. Eu acho que é muito por isso. Então, assim, eu tenho uma visão sobre os determinados assuntos. Eu não fico esperando que todo mundo concorde comigo. Eu sei que, dependendo do que eu for falar, eu sei quantas pessoas vão concordar e quantas vão discordar. Hoje, eu tenho já o feeling de dizer, não, isso que eu vou falar, nossa, o pessoal vai amar. Agora, se eu falar aquilo, eles vão discutir. Só que eu tenho que falar, por obrigação, o que eu julgo o mais correto. E aí, isso para mim às vezes é complicado, por ser uma pessoa que tem depressão crônica, por a gente viver nesse mundo... vendo racionalmente do mundo apaixonado, isso às vezes dá um desgaste, porque você às vezes recebe críticas que você sabe que são infundadas, as pessoas simplificam tudo, às vezes um clubismo exagerado, só que assim, é o papel, eu não posso não falar determinadas coisas porque elas vão ser tratadas de forma errada. É meu papel falar. Então, eu prefiro não ser o formador de opinião, mas sim permitir que a pessoa tenha mais subsídios para que ela forme a opinião própria e não ser apenas um mero repetidor das coisas que eu falo. Acho que é isso. Concordo com você, exatamente isso, né? Eu acho que as redes sociais, elas trouxeram também assim, todo mundo pode criar conteúdo, postar nas redes sociais, né? Antigamente era muito mais complicado isso, né? Isso entrou várias opiniões, né? Do mundo afora. Se a gente for jogar no Spotify, podcast sobre futebol, vai ter vários pra gente escutar, né? E com isso surgem-se várias opiniões, e futebol é um assunto que toda semana tem coisa nova, né? A gente sempre traz futebol, porque sempre tem coisa nova acontecendo dentro do mundo do futebol. E toda semana acontecem jogos, situações. Então, o futebol é interessante você acompanhar, porque sempre é uma caixinha de surpresa, sempre tem coisa nova, e é um esporte que não é enjoativo, porque você sempre tem uma coisa nova, você tem, tipo, o futebol brasileiro, ele sempre tem um jogo, uma zebra, e isso é muito legal, é muito bacana de acompanhar. Christian, muito, muito obrigado de coração mesmo por ter aceitado o nosso convite, o nosso bate-papo, de coração mesmo. O nosso podcast está sempre aberto para você. E no próximo domingo, às 8h30 da noite, a gente vai ter um bate-papo sobre Van Helsing. Preparado, Gabriel? Não. Olha, inclusive eu acho que devia ter sessão Cinezila pra reassistir e relembrar do filme. Eu reassisti novamente com a minha namorada, mas a gente vai falar sobre Van Helsing. Tem uma história sobre Van Helsing. Van Helsing é um dos filmes favoritos do nosso querido Giovanni. O Gabriel não gosta do Van Helsing, né? E a gente ficou de fazer um podcast, claro, não vamos falar só sobre o Van Helsing, né? Mas vai ser o assunto principal. A gente vai estar recebendo o professor Raul, que ele fala sobre retrofuturismo e steampunk, que é o estilo do filme do Van Helsing. Christian, gosta do Van Helsing? Já assistiu alguma vez? Cara, não. Eu, não gosto de filme de terror, não gosto. Cara, sou um velho, eu sou um senhor de idade. Não conheço. E esse negócio que falou em retrofuturismo ascendente do quadrangular do segundo tempo, eu também não entendo nada. Certo. Bom, mas a gente, próximo domingo às 8h30, Van Helsing, o assunto, né? Pra gente conversar um pouco sobre o filme. Tem a série agora também da Netflix também. Mas é isso. Eu vou deixar aqui na descrição o canal do YouTube do Christian para vocês conhecerem. Eu tô acompanhando direto, tô sempre analisando o seu canal, né?
Foi por lá que o YouTube indicou pra mim o seu canal. Eu achei legal. Eu acompanhei você na televisão, na IPC, durante um tempo. E aí eu decidi entrar em contato pelo Instagram. Por sorte, você me respondeu, né? E fiquei bem feliz que você topou participar. Mas o YouTube, ele indicou o seu canal, né? Porque às vezes é difícil a gente ter canais de pessoas, acho que canais assim que falem sobre o futebol paranaense, né? E como você comentando sobre o futebol paranaense, sobre os jogos aqui do Paraná, achei interessante, né, fazer o convite. E fico feliz que você topou onde deu tudo certo. E, mais uma vez, muito obrigado de coração mesmo. É uma honra, porque, assim, alguns anos atrás eu assistia você pela televisão. Eu jamais pensaria que estaria conversando hoje com um dos maiores comentaristas aqui do nosso estado, do país também. Então, pra gente é uma honra receber, né? Não é sempre que a gente recebe um famoso aqui no nosso podcast, mas a gente fica muito, muito honrado de estar recebendo você aqui hoje, de coração mesmo, né? A gente somos 3 jovens aqui nesse projeto nosso, né? Há mais de 3 anos a gente está aqui fazendo, desde 2020 a gente faz o Gimito. Então, a gente começou na pandemia, continuamos e virou uma rotina nossa. E a gente está muito feliz de conseguir trazer você hoje. Muito obrigado de coração mesmo. Valeu, eu que agradeço o convite, muito obrigado pelas palavras. E que vocês tenham sorte aí, que vocês continuem fazendo o podcast. Muito obrigado. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.